Antes de executar qualquer ação, você precisa ter clareza do processo. E isso não é para você ter mais trabalho, mas sim para evitar fazer de novo o que você já fez ou evitar o retrabalho. Eu sou o Kailan, gestor de inteligência artificial, e nesse vídeo eu quero te mostrar um framework que eu utilizo para me dar mais clareza dos meus processos, principalmente de implementação ou processo operacional aí de um determinado projeto. Eu quero te mostrar aqui uma apresentação que eu criei no Miro para você ter mais clareza desse framework, você entender melhor os pontos dele, como que de fato eu penso, quais são os tópicos e subtópicos, para você definir esse framework que você precisa ter antes de criar ou implementar o seu agente de IA, sua infraestrutura ou projeto, independente do que seja. Como eu penso antes de criar qualquer agente de IA? O primeiro ponto que eu preciso levar em consideração aqui é a dor. Independente de tudo, eu preciso entender qual é a dor do meu cliente. Isso aí deve ser óbvio, né? Onde está a dor real? Às vezes o cliente ele pode só chegar para mim como gestor de IA e falar bem assim, cara, não, eu preciso de um agente de IA. É muito subjetivo, é muito aberto, não é algo específico. Eu preciso entender aonde está a dor na operação dele para depois definir qual tipo de agente que eu vou criar para ele ou qual tipo de infraestrutura. Então tem alguns pontos, ou melhor, alguns subtópicos aqui dentro. O primeiro deles é esse aqui, ó. O pedido não é o problema. Às vezes o empresário ou o cliente vai chegar para você pedindo para resolver a dor dele, mas nem ele sabe aonde de fato está a dor dele. Ele pode só chegar me pedindo um agente de IA, mas o problema dele ser um agente de específico para trabalhar com carrinho abandonado. Talvez esse seja o problema dele. Então você precisa definir isso com muita clareza. Aí você entende o que realmente dói. Para esse cliente, qual é a dor dele? É algo relacionado a tempo? É em relação ao dinheiro? É em relação à energia? É em relação ao controle? Quando a gente fala de tempo, cadê? Aqui, ó. Quando a gente fala de tempo, me refiro ao seguinte: às vezes a dor dele seja o retrabalho constante. Ele volta demais para refazer algo que já foi feito e perde muito tempo e isso atrapalha a operação dele. Então, quando a gente fala de tempo, podemos estar nos referindo ao retrabalho. Dinheiro. Se for falar de dinheiro, um exemplo seria lead perdido, dependendo do nicho do negócio que você está inserido. Lead perdido pode ser carrinho abandonado, ou pode ser alguém que entra compra algum determinado curso, algum determinado produto, mas depois pede reembolso, enfim, tem aí a questão, várias vertentes para o lead perdido. Ou o lead só entrou em um funil, mas no final das contas ele acabou não comprando e o lead foi perdido, talvez por uma falta de qualificação ou fizeram alguma oferta no momento errado, enfim, acabou gerando a falta de dinheiro ou a perca de dinheiro. Temos também a energia, talvez possa ser algo relacionado ao quê? A sobrecarga da equipe. A equipe dele, independente de qual nicho, de qual área, pode ser sobrecarregado. Isso está sugando a energia da equipe. Então você pode criar uma solução para tirar a sobrecarga da equipe. E tem a questão do controle, que é ter algum domínio sobre algo, né? Ter um controle melhor sobre talvez as finanças, a maneira como, ou melhor, ter autocontrole, ter um controle melhor do caminho dos leads, do funil, o que seja. Tem várias vertentes aí. O outro ponto é onde o caos começa no processo. Então, às vezes você percebe que o pedido não é o problema, você tem que entender aonde que realmente é a dor e começar a entender e a buscar aonde que realmente o caos começa. É por isso que você precisa entender esses pontos aqui. Será que está relacionado a tempo, dinheiro, energia, controle? Então você começa a entender aonde que começa o real problema desse cliente. E essa dor, que é a dor raiz, é onde ela se inicia, é o que pode gerar o efeito cascata. Uma pequena dorzinha pode gerar um efeito cascata. Então, algumas soluções dentro disso aqui é o que? Um pedido por IA. Quando o problema é atendimento desorganizado, isso pode ser um cliente pedindo a você, né, uma IA para organizar o atendimento. Tem os leads perdidos por falta de um padrão bem definido. Então, ele perde leads por não ter um padrão definido de atendimento, um padrão definido do funil dele. Então, você cria a solução se baseando nisso para resolver essa dor.
E tem a questão do retrabalho constante da equipe, que acaba consumindo muita energia da equipe em si. Então, para evitar esse retrabalho, você pode criar uma automação ou um agente de IA para resolver esse problema do retrabalho. Depois que você entende a dor do seu cliente ou de quem esteja te procurando, é onde você passa a definir aonde que a IA vai entrar e aonde ela não vai entrar. Vai definir esses pontos agora. A IA em si ela não é ainda uma solução universal. Ainda. Infelizmente, ela pode passar por alucinações e você precisa ter alguns critérios para definir onde que ela vai entrar e onde que ela não vai entrar, que eu vou passar já já. Mas a IA em si ela ainda não é a solução universal. Ela ainda é passível de erro em alguns cenários, mas com a evolução constante que está acontecendo, bem provável que em um futuro não muito distante, ela pode ser uma solução universal. Um dos critérios que a gente precisa utilizar aqui para definir onde a IA vai entrar e onde ela não vai entrar é o que? O critério da repetição. Esse processo é um processo repetitivo? É um processo padronizado? Sempre que acontece, sempre que esse processo vem à tona, ele acontece do mesmo jeito? Bem possível que a IA possa entrar em ação ou mesmo em automação. Outro critério é o critério de risco. Analisar o critério de risco dessa implementação, né? Dessa funcionalidade que você está querendo trazer à IA. Esse é um risco muito alto, tem alguma coisa que é extremamente importante, muito delicada, ao qual vamos estar mexendo agora, então você precisa levar em consideração e analisar e ver se a IA de fato precisa estar nessa parte do processo. Então você pode utilizar a IA como um suporte e não como decisão. Utilizar a IA para te ajudar no seu processo, otimizar o tempo. Isso aí é uma forma bem interessante também de você solucionar certos problemas. Você elimina o tempo que a pessoa gasta com alguma determinada tarefa, coisas padronizadas ou coisas muito repetitivas. A IA entra nessa parte de repetitiva, elimina esse trabalho, otimiza o tempo da pessoa, otimiza o tempo dela e ela fica agora só como um negociador ou fica só na parte da tomada de decisão. E ela não gastou, queimou neurônios num processo que demorou muito tempo e fica ali só esperando o resultado final para ela tomar uma decisão clara. E dentro disso tem esses pontos aqui, ó. A IA para respostas frequentes, que às vezes você pode utilizar, que é muito simples também. Tem gente que se desgasta, ou empresas se desgastam demais, respondendo perguntas frequentes que poderiam ser automatizadas ou iatizadas, podemos dizer assim, né? Criar um agente para ficar respondendo dúvidas frequentes. Temos a IA para classificação de mensagens e a IA não decide negociações ou exceções críticas. Isso aqui é para um critério de risco. Ela não cria ou decide uma negociação ou exceções muito críticas. Porque se você botar IA para negociar para uma situação muito crítica, aí você precisa arcar com as consequências. O próximo ponto aqui. O que automatizar versus o que manter humano. Depois que você entende a dor do cliente e você vai definir aonde que a IA entra e aonde que ela não entra, ela vai entrar nessa parte do processo, não vai entrar nessa parte do processo. Aí é onde você precisa definir agora o que de fato vai ser automatizado e o que é que vai manter humanizado. É como se fosse um famoso handoff, né? A passagem de bastão. Aí, só pra te lembrar, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Você vai definir esse processo até onde a IA vai e até onde ela vai, ou melhor, qual vai ser o limite dela para passar o bastão, passar o processo para o humano. Entrando mais a fundo nesse ponto, o que automatizar versus o que manter humano, eu fiz esses 6 pontos aqui. O que você pode automatizar? Né? Quais processos você pode automatizar? Processo de triagem, né? Aquele processo de receber talvez um cliente, um aluno que seja, fazer uma certa pré-qualificação, entender a intenção dele, redirecionar ou encaminhar para algum setor específico, que já está aqui também, ó. Aqui, ó. Encaminhamento, triagem e organização também. Muito bom, tem vários LLMs, agentes de IA que são muito bons para organização, né? Organizar tarefas, organizar agenda, enfim, vários outros processos. E o outro ponto vai ser manter humano. Aonde que eu vou manter, né, humanizado? Processos que vão envolver muita emoção, negociação ou uma responsabilidade. E aqui eu falo de uma responsabilidade mais crítica, uma responsabilidade mais delicada. O que envolver emoção, negociação, né, processo ali de decisão importante, é bom manter humanizado. A menos que você treine muito bem, ou melhor, tenha uma instrução
muito bem estruturada, muito bem definida para a IA de fato tomar uma decisão. Se for um processo que você consegue deixar bem definido a tomada de decisão, aí sim, pode até botar a IA para negociar ou ter uma responsabilidade maior, mas já levando em consideração que situações de maior risco, de maior responsabilidade, pode haver alucinação ou qualquer outro tipo de coisa. Então aqui é a passagem de bastão, né? O handoff, ponto de transição entre a IA e o humano. Você define até onde vai ficar automatizado e aonde que o humano vai continuar botando a mão. Então a gente tem a IA como a proteção do tempo humano. Isso aqui é ouro, porque de tempo é dinheiro. Então a gente bota a IA para otimizar o tempo, otimizar o processo, ganhar tempo, ter melhoria de processo, otimização, né? E vem 2 pontos. A IA, por exemplo, poderia organizar as mensagens e o humano assumir casos sensíveis. Quando eu falo de organizar as mensagens, eu posso falar de qualificação ou algo do tipo. E é onde entra também a IA que filtra os leads. Por exemplo, um agente SDR que faz uma qualificação de leads entre frio, morno e quente. E cada um vai ter um caminho diferente no funil. A IA ela pode ficar para o lead frio e morno, e quando chegar no estado quente, fazer ali um agendamento, e aí sim já é a parte humana, ou então quando chegar no quente já encaminhar para algum humano e só fazer um fechamento, enfim, fazer um pitch de vendas e por aí vai. Isso no caso do digital, né? E é isso. E a filtra, SDR, por exemplo. Nossa, que S ruim. SD... Não, deixa isso para lá, né? Beleza. Então a gente tem a IA que filtra os leads, um SDR, e depois passa para o humano fechar as vendas. Depois disso, vem a questão de como validar de forma mais rápida. O primeiro ponto é buscar a funcionalidade, não a perfeição. Se você já tem ali quais são as tarefas bem definidas desse agente ou dessa infraestrutura de IA, automação que seja, você busca primeiro ver se a funcionalidade está ok, se está correta, se está fluida, e depois você busca uma perfeição, um refinamento desse fluxo. Se a gente for falar de um fluxo conversacional, a gente está falando de quê? De melhorar a funcionalidade de execução de tarefas e processos, para depois melhorar, por exemplo, a comunicação dela na hora da conversa. Um exemplo. Então a gente tem a questão de testar em um ambiente real. Ambiente real, por exemplo, testar com os dados mais reais, em um cenário real e não um cenário fictício. O cenário real é tipo, é você ver um cenário que de fato acontece na vida real e não inventar um cenário da cabeça. E observar as falhas e travamentos. Durante o processo de teste, você vê onde que ela está travando e aonde que ela está falhando, para você fazer ajuste contínuo. Ajuste contínuo e evolução. E é onde entra os 3 pontos. Testar com usuários reais, ajustar respostas com base no uso e evoluir o agente aos poucos. Ou seja, ir treinando a IA, ver os pontos que ela está travando e ajustar esses pontos, né? Tudo isso com base no uso, porque não tem nada melhor do que você evoluir e ajustar a sua inteligência artificial, o seu chat, enfim, o que seja, com base no uso real. E aí sim ela vai estar te trazendo um resultado preciso dentro de um cenário real, do mundo real. E você tem um resultado muito melhor. Então é meio que isso. Esse aqui seria o framework que eu utilizo antes de montar qualquer agente, de criar qualquer agente, ou infraestrutura, ou projeto. Primeiro eu entendo a dor desse cliente, entendo a dor do meu usuário, né? Depois que eu entendi a dor, aí eu defino aonde que a IA vai entrar de fato, que é onde ela não vai entrar, e no processo que ela está inserida eu vejo até onde ela vai, eu entendo os limites dela, vejo o que de fato vai ser automatizado e o que eu vou manter humanizado. Depois disso, veio para a parte de criação, de implementação, que seja, vem a parte, ou melhor, antes de você implementar, tem a questão da validação rápida, que também já está englobado na implementação. Você vai implementar e vai ter um período de teste, onde você pode criar um ambiente de homologação e um de produção, testar em homologação e depois, estando ok, subir para produção. E você valida de forma rápida, vê se está funcionando, né, as tarefas e execuções que ela deveria fazer, depois busca refinar, enfim, por aí vai.
Esse é um framework que me ajuda demais, otimiza de fato o processo, eu tenho mais clareza do operacional em que a IA vai estar inserida e qual a dor que ela vai estar resolvendo. Então isso evita retrabalho de eu tentar criar alguma coisa, depois eu vou ver qual que é a dor do cliente, não era aquilo que eu criei, aí eu vou ter que repensar no processo, repensar na estrutura e ter que refazer tudo para implementar de novo, testar. Então quando eu tenho tudo isso aqui definido, você pode ter certeza que o seu processo, a sua implementação vai ser muito mais precisa, muito mais assertiva e você vai ter muito menos trabalho, muito menos dor de cabeça. E o interessante é que isso aqui, ó, a questão de você entender aonde está a dor real, aonde que a IA entra, o que você automatiza, o que mantém humano e como você valida rápido, não se encaixa apenas no cenário do gestor de inteligência artificial. Do meu ponto de vista, isso aqui se encaixa perfeitamente para qualquer prestador de serviço, seja um designer, um copywriter, social seller, CS, né, Customer Success, e por aí vai. Por quê? Qualquer prestador de serviço precisa entender a dor do cliente. Qualquer prestador de serviço, qualquer pessoa que vende solução tem que entender a dor do cliente. Você não vai vender qualquer coisa. Você não vai vender um peixe para quem está procurando um bombom. Não faz sentido. Então você entendeu a dor. Isso é para qualquer tipo de solução que você esteja vendendo. E aí você vai definir o quê? Aonde que a sua solução vai entrar no processo dessa pessoa, no processo dessa empresa. Definir onde que vai entrar, você vai definir o seu limite. Entendi a dor, vou implementar nesse processo e a minha solução nesse processo começa em tal ponto e termina em tal ponto. Ó, tô ficando bom isso aqui. Começou aqui e terminou aqui. Você definiu o limite da sua solução. Definiu tudo isso, você vai validar o processo e aí vai de negócio para negócio, de serviço para serviço. Vai depender muito de como que você consegue validar a sua solução. Talvez você só consegue validar realmente no processo real, coletando dados para depois fazer melhorias, né? Talvez o tráfego, por exemplo, você entende onde é a dor do cliente, você implementa, vê aonde que é o seu limite, ou seja, na pré-venda, depois que você vendeu ou já levou o lead para o WhatsApp, já não é mais com você, um exemplo. E para você validar, você precisa ter ali dados para você poder ver se o público que está vindo é o público ideal ou não, se a idade está correta, e vai fazendo esses ajustes ali de... Caraca, até esqueci o nome agora. Você ajusta lá, né, na meta e vai recalculando a rota ali para os públicos ideais ali do processo. Isso para um gestor de tráfego, né? Mas tem também o social seller, tem o designer, tem o copywriting, por aí vai. Então é um framework aí que eu acredito funcionar para diversos ou quem sabe até mesmo todos os modelos de negócio aí que vendem soluções e da clareza do processo. Isso aqui, cara, você ganha de fato muito tempo, você otimiza o seu tempo e o tempo do seu cliente e você evita muito menos dor de cabeça. Então você implementa rápido, tem resultado rápido e você consegue aí partir para o próximo case, partir para o próximo cliente. E é isso, esse é o framework aí que eu utilizo, meu framework de clareza operacional. De fato me ajuda demais e eu espero também, né, a minha intenção com esse vídeo, com essa apresentação aqui que eu fiz no Miro, a minha intenção é de fato te ajudar. Eu não sei qual é o nível que você tá, talvez você pode ser o mais avançado, talvez você pode ser alguém que não conhece absolutamente nada desse mercado, né, de implementação, de venda de solução. Então talvez você tenha um processo diferente e a minha intenção aqui não é dizer que você está errado, mas isso aqui pode ser um outro caminho, um outro método que você pode estar utilizando, testando e validando também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que venha ajudar outras pessoas. Então, curte, se inscreve no canal, tamo junto e obrigado.